Nessa Parashá da Shavua, Mishpatim, aprendemos que temos três tipos de mitzvot: Chukim, Edut e Mishpatim. Chukim vem da palavra Chok. Chok é lei. Esse tipo de mitzvah, nós não entendemos o porquê das coisas. Não tem explicação. E mesmo que nós quisermos entender, não vamos conseguir, porque são leis, são mitzvot que estão acima da lógica humana. O segundo tipo de mitzvah é Edut. Edut são mitzvot que nós podemos entender se alguém nos explica, ou se dá uma dica. Então, através dessa explicação da outra pessoa, a gente consegue entender o porquê que nós temos que fazer determinada mitzvah. E a terceira, que é o Mishpatim, nós entendemos porque são mitzvot simples, que é fácil da gente entender com a nossa lógica, e por isso a gente faz a mitzvah entendendo. E essa Parashá Mishpatim, ela se ocupa principalmente de mitzvot sheben Adam lachavero, que são mitzvot entre uma pessoa e outra, e também de mitzvot lógicas e fáceis de entender. Tem uma pergunta: por que a Torá ela quis falar de mitzvot nessa Parashá da Shavua Mishpatim, de mitzvot tão fáceis? Por que ela se ocupou principalmente dessas mitzvot tão fáceis? Se são tão fáceis, se tão lógicas, então a gente não precisa que a Torá explique para a gente e enfatize isso, porque a gente mesmo pode deduzir através do nosso intelecto essas mitzvot, entender e cumpri-las. A Torá, ela quer mostrar para a gente, através desse ênfase nessas mitzvot simples, como a gente deve se relacionar com essas mitzvot. A tendência natural do ser humano é pegar essas mitzvot e racionalizar de acordo com o nosso entendimento. E como elas são mitzvot simples, a gente imagina, ou a gente acha, que não tem nada a ver com Hashem, que não tem que ter fé em Hashem. A gente entende, racionaliza, sabe que prejudicar uma pessoa, fazer mal a uma pessoa é uma coisa que não é bom, porque a gente entende assim. A gente não relaciona isso com a fé em Hashem. Então vem a Torá e ensina pra gente que mesmo nessas mitzvot mais simples e mais fáceis de entender, a gente tem que colocar a fé de Hashem em primeiro plano, que a gente tem que fazer essas mitzvot, cumprir essas mitzvot, não porque elas são fáceis, não porque a gente entende, mas sim porque Hashem quer que a gente faça. Não importa o quanto elas sejam simples, mas o mais importante, mesmo que a gente entenda ou não entenda, a gente tem que cumprir porque a gente tem fé em Hashem, que Hashem falou para cumprir, e Hashem pede para cumprir essas mitzvot, e a gente tem que cumprir porque é a vontade de Hashem. Por que então que é tão importante a gente colocar a emuná b'Hashem, a fé em Hashem, antes de a gente entender e cumprir essas mitzvot? Nós não podemos basear nosso dia a dia somente na nossa compreensão e na nossa lógica. O cérebro, ele é flexível e ele tende a receber influência das vontades do homem. Então, se o homem ele quer determinada coisa, então o cérebro dele ele tem a tendência de mudar aquela coisa, de mudar aquela teoria, de construir fazer uma teoria nova, para que essa teoria se adapte à vontade dele. Faz uma nova lógica que contemple a vontade do seu coração. Se o homem realmente quiser, e se ele tiver vontade, ele é capaz de criar uma teoria dizendo que ele pode prejudicar uma pessoa. E pode até chegar ao ponto, ao cúmulo, de dizer que isso é uma mitzvah. E o cérebro também pode provar uma coisa e o oposto dessa coisa. É praticamente impossível você dizer que o cérebro ele pode ser um instrumento para avaliar o que é realmente correto ou não. Por exemplo, se uma pessoa está andando na rua e ela acha uma carteira com muito dinheiro
mas nessa carteira também tem os documentos dessa pessoa. Então tem uma mitzvah na Torá, Shabbat Avedah, que você tem que retornar essa carteira com o dinheiro e os documentos, uma vez que você pode identificar a pessoa a quem pertence essa carteira. Mas você pode dizer, mas eu estou muito necessitado, eu não tenho como pagar meu aluguel, minhas necessidades são agora uma prioridade, e você pode acabar deixando, entendeu, seu coração e sua vontade de pegar o dinheiro e devolver só a carteira sem o dinheiro, ou deixar a carteira lá e pegar o dinheiro. Tem outro exemplo também que está muito comum, está muito na moda agora, os políticos, que eles acham que podem pegar dinheiro porque eles estão num cargo de importância, eles estão representando o povo e estão fazendo coisas a mais, e eles não estão recebendo bastante por isso, eles fazem muitas coisas erradas, mas justificam e até criam teorias de que estão certos. Na verdade, eles sabem que o que eles estão fazendo está errado, mas eles, com aquela vontade grande de adquirir aquele dinheiro, então eles criam teorias dizendo que aquilo é justificável. E muitos deles que acreditam mesmo nisso e acabam fazendo coisa errada, mesmo sabendo que a coisa está errada de acordo com o cérebro, de acordo com a lógica humana, de acordo com a ética e moral. A Kadosh Baruch Hu, Hashem, é ilimitado. E também as suas mitzvot são ilimitadas. E a gente não tem como chegar à profundidade das mitzvot através do nosso cérebro e nossa lógica limitada. Então, através de que nós vamos cumprir essas mitzvot com o nosso cérebro, com o nosso entendimento, com a nossa racionalização, nós vamos perder a profundidade e a essência da mitzvah. Porque a mitzvah é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E a gente estando ligado com essa fé em Hashem, ligando com Hashem, e sabendo que Hashem designou essa mitzvah, Hashem mandou a gente cumprir, Hashem ordenou essa mitzvah para que a gente cumprisse, e a gente cumprir essa mitzvah, porque Hashem ordenou, aí sim a gente vai chegar nos níveis mais elevados, entendeu, da mitzvah, que é a kavaná, a essência da mitzvah.